Capítulo 2. A Segundo Internacional. A partir da derrota da Comuna de Paris e do fim político da Associação Internacional dos Trabalhadores, decorreram 17 anos até que, novamente, fosse fundada uma outra internacional. A partir de 1871, a Alemanha entrou em uma era de expansão industrial similar à que havia passado a Inglaterra 20 anos antes. Como fruto desse processo, foi criado na Alemanha o Partido Social Democrata, fundado por socialistas marxistas, um forte Partido Socialista na França, a Federação Social Democrata na Inglaterra e partidos socialistas na Bélgica, Dinamarca, Suécia, Suíça, Áustria e Estados Unidos, surgindo as condições para a fundação da Segunda Internacional. Em 1889, em Paris, quando das comemorações do centenário da Revolução Francesa. As divergências fizeram da Segunda Internacional um constante motivo de frequentes reuniões e congressos. O Congresso de Londres, em 1896, estabeleceu as condições de adesão, definindo-se os tratados e pautas aos quais os socialistas até hoje permanecem fiéis. Substituição da propriedade e do modo de produção capitalista pela propriedade e produção socialista. Reconhecimento da necessidade da ação legislativa e parlamentar. As conclusões desse congresso reconheceram que a Internacional Socialista era uma confederação de partidos organizados para a conquista do poder político. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Internacional reunia cerca de 3,5 milhões de aderentes, 12 milhões de leitores e cerca de 200 grandes jornais em todo o mundo. Esse desenvolvimento praticamente obrigou a constituição de um Birô Socialista Internacional, composto por 2 delegados de cada partido. Esse birô reuniu grandes nomes do socialismo, como Jaurès, Lenin e Rosa de Luxemburgo. A partir de 1905, a Internacional Socialista iniciou a constituição de algumas entidades, como a Comissão Interparlamentar, a Federação Internacional da Juventude, conferências de mulheres, de juristas, de jornalistas, etc. Há uma certa confusão a respeito da verdadeira ideologia da Internacional Socialista. O socialismo francês, originário da maçonaria, frequentemente crítico a Moscou, contribuiu para mascarar sua ideologia. Entretanto, o atual projeto socialista volta-se para análise puramente do econômico e para a luta de classes. Os métodos de mudanças de estruturas que propõe são essencialmente marxistas. O segundo Congresso da Internacional Socialista foi realizado em Stuttgart, em 1907. Nesse congresso, todos os partidos membros confirmaram a solidariedade internacional e condenaram as guerras capitalistas. Cada partido membro assumiu o compromisso de utilizar todos os meios, dentro dos parlamentos de cada país, para obstaculizar a guerra. Em 1914, porém, em face da guerra, em lugar da apregoada solidariedade internacional, os partidos componentes da Internacional Socialista, embora sem deixar de realizar ações conjuntas em favor da paz, optaram pela lealdade a seus países. A Primeira Guerra Mundial semeou a confusão e ocasionou a dispersão nas fileiras da Segunda Internacional. Por ocasião do pior momento por que passou a Segunda Internacional, produziu-se um evento que transformou radicalmente o programa de então do socialismo, a Revolução de Outubro, na Rússia. Em 1919 e 1920, os socialistas fiéis a Lenin deixaram a Segunda e constituíram a Terceira Internacional, com sede em Moscou. Os socialistas remanescentes formaram então, em 1922, a IOS, Internacional Operária Socialista. Em 1928 a IOS contava com cerca de 6 milhões de membros em 25 países, e em 1931, um pouco antes do surgimento de Adolf Hitler, a IOS já estava organizada em 29 países, contando com 24 milhões de membros. A IOS ficou conhecida como Internacional 2,5. Essa clientela passou a ser disputada pelo nazismo e pelo fascismo, a tal ponto que, em 1933, no congresso realizado em Paris, o secretário-geral Friedrich Adler afirmou que se está produzindo uma grande desorientação na classe operária. Tal desorientação fez com que a Internacional Socialista, angustiada e sem poder, assistisse impotente, como já ocorrerá em 1914, à eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939. No pós-guerra, em 30 de julho de 1951, uma reunião realizada em Frankfurt constituiria a segunda fase da Internacional Socialista, com a participação de partidos de 34 países. A Declaração de Frankfurt é a base da doutrina da atual social-democracia. Busca chegar a uma demarcação aceitável que diferencie o socialismo do comunismo apresentado como socialismo nos países do leste europeu. As 3 teses principais da Declaração de Frankfurt são: o capitalismo é a fonte de todas as injustiças, o comunismo deformou o socialismo, dogmatizando o marxismo e transformando-se num social-imperialismo, não há socialismo sem liberdade.
O socialismo é o único sistema que permite a democracia, e a democracia só se realiza no socialismo. Houve dois tipos de reação a esse novo programa. A direita disse que o programa queria iludir o público, apresentando a social-democracia como inofensiva. A esquerda radical, por sua vez, encarou o programa como uma traição à tradição socialista, pois faltava-lhe o compromisso doutrinário com a classe operária. Em 1979, Willy Brandt declarou que, eventualmente, pode-se ouvir dizer que o programa da Internacional Socialista significa a renúncia ao socialismo, mas isso é um grave engano. No início dos anos 70, o secretário-geral da IS, Hans Saniszczak, afirmou existirem claros indícios de que a social-democracia transforma-se em uma força dominante, tanto na Europa como no mundo. Em 1972, Willy Brandt, presidente da Internacional Socialista, escreveu a Bruno Kreisky, chanceler da Áustria, e Olof Palme, primeiro-ministro da Suécia, uma carta na qual assinalou a influência da IS na Europa e a existência de numerosos partidos socialistas em outros países. No Congresso de Amsterdã, em 1974, uma modificação nos estatutos da IS permitiu a presença de partidos na qualidade de observadores. Nessa oportunidade, partidos do Peru, Venezuela, Paraguai, Costa Rica, Argentina e Chile, este último no exílio, integraram-se à IS. A ofensiva em direção à América Latina atingiu seu ponto máximo quando foi realizado o encontro de dirigentes da IS com os políticos latino-americanos, em Caracas, em maio de 1976. Os participantes europeus foram Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Portugal e Suíça. Os políticos latino-americanos procediam da Argentina, Bolívia, Brasil, Costa Rica, Chile, Equador, El Salvador, Paraguai, Jamaica, Peru, Venezuela e México. Em março de 1978, a Internacional Socialista enviou à América Latina uma delegação presidida pelo então chefe do governo português Mário Soares. Essa viagem teve 3 objetivos: visitar partidos filiados à IS e informar-se sobre os problemas atuais e sobre o desenvolvimento político da região, informar-se sobre a situação política dos outros partidos, aprofundar as relações e contatos da IS. Em novembro de 1978, em Vancouver, Canadá, foi realizado o 14º Congresso da Internacional Socialista, no qual foi definida a linha de trabalho para a América Latina, favorecer a ação conjunta da IS com os partidos de esquerda, inclusive os partidos comunistas. Em 79, todos os vice-presidentes latino-americanos da IS estiveram reunidos no México. Esse encontro foi dirigido por Felipe González, secretário-geral do Partido Operário Socialista Espanhol, e por Mário Soares, secretário-geral do Partido Socialista Português, 2 experts da social-democracia em assuntos da América Latina. Segundo Felipe González, o continente está em uma encruzilhada, podendo optar por formas de governo ditatoriais ou as realmente democráticas e populares. A Declaração do México, difundida ao final da reunião, termina com as seguintes palavras: o sistema capitalista da América Latina se irá transformando, com o tempo, em direção ao socialismo democrático, e pouco a pouco desaparecerão os regimes ditatoriais nesta parte do continente, graças à luta dos movimentos de libertação nacional. Após essa reunião, Felipe González e Mário Soares dirigiram-se à Colômbia, onde teve lugar uma assembleia política organizada pela Conferência dos Partidos da América Latina, COPAL, instituição que reúne parlamentares de ideologia socialista das mais diversas tendências. No mês seguinte, maio de 1979, todos os dirigentes socialistas se reuniram na Costa Rica, para romper com as ideologias anticomunistas apoiadas pelos militares e pelos Estados Unidos. Em junho de 1979 reuniram-se em Luxemburgo 18 partidos europeus, 6 da Ásia, 3 da África e 6 da América Latina, a fim de estudarem o problema latino-americano. Desde o início de 1980 multiplicaram-se as reuniões para sustentar os movimentos revolucionários. Em São Domingos, o secretário-geral da IS convidou formalmente Fidel Castro para que assistisse a essa reunião na qualidade de presidente do Movimento de Países Não Alinhados. Willy Brandt declarou, nessa conferência, que a América Latina transformou-se em um setor em que a ação internacional socialista se tornou evidente. A atividade que a IS desenvolveu em apoio às revoluções da Nicarágua e El Salvador demonstra que essas não foram palavras vãs. Pierre Schoori, secretário-geral do Partido Social Democrata Sueco, pronunciou, nessa ocasião, um discurso no qual referiu-se assim a Cuba. Porque Cuba fez o que ninguém fez, desafiou o gigante do hemisfério e sobreviveu. Aos olhos latino-americanos está uma proeza que tem as mesmas proporções históricas que as vitórias de Bolívar e outros rebeldes sobre o colonialismo europeu, noutros tempos. Fidel Castro,
Che Guevara e Camilo Cienfuegos formam, simplesmente, parte da tradição heroica do continente. Nem toda a propaganda do mundo pode modificar esta impressão básica na América Latina, principalmente as novas gerações. Há vários anos a Internacional Socialista auxilia, de maneira eficaz, os movimentos de libertação da América Latina. Em 1980, Willy Brandt felicitou-se pela ajuda eficaz da IS e sua solidariedade com os sandinistas. A Internacional Socialista apoiará os movimentos de libertação nacional que aparecerem em qualquer lugar que seja. Mário Soares. O ideal generoso dos socialistas faz-se notar também no campo da economia, através da criação de estruturas capazes de assegurar a manutenção da prosperidade mediante uma planificação nacional e supranacional no quadro de uma organização de conjunto, que o capitalismo privado não havia previsto, a social-democracia do futuro. Este plano foi desenvolvido mediante a relação chamada Norte-Sul, um programa de sobrevivência, conhecido sob o nome de Informe Willy Brandt, presidente da comissão de trabalho que o redigiu. Na execução desse vasto plano falta ainda dar atenção a um aspecto pouco conhecido da estratégia socialista, como é o de suas relações com a Igreja Católica. Bruno Kreisky escreveu, em uma carta a Willy Brandt e Olaf Palme, a Igreja, falo da Igreja Católica Romana, por ser uma comunidade de fiéis, assume cargos muito ativos no domínio político e social. Sua ação é particularmente sensível na América do Sul, onde é um elemento de progresso. Ali se encontra de Helder Câmara, bispo que tem com ele um número crescente de prelados, de sacerdotes e de cristãos leigos. Eles difundem sua fé no Evangelho com uma mensagem de libertação do homem de sua miséria espiritual e material. Eles lutam contra uma pobreza indigna do ser humano e contra a exploração, tomando partido resolutamente em favor de uma ordem social nova e mais justa. Desejam montar esta organização social em colaboração com outros grupos e aderem a um socialismo de nosso espírito, humanista, independente e adaptado aos países latino-americanos e a seus povos. Como se observa, os desígnios da Internacional Socialista não são estranhos às correntes religiosas da América Latina. Atualmente, a IS tem 77 partidos e organizações filiadas em todo o mundo, sendo que 17 partidos na Latina e Caribe, Partido Radical, Chile, Partido Aprista Peruano, Partido Esquerda Democrática, Equador, Partido Revolucionário Febrerista, Paraguai, Partido Ação Democrática, Venezuela, Partido Libertador, Costa Rica, Partido Aliança Popular do Povo Trabalhador, Guiana, Movimento Nacional Revolucionário, El Salvador, Partido Socialista Democrático, Guatemala, Partido Nacional do Povo, Jamaica, Partido Revolucionário Dominicano, Partido Independente Porto-Riquenho, Movimento Eleitoral do Povo, Aruba, Partido Laurista, Barbados, Partido Progressista Laurista de Santa Luzia, Movimento Eleitoral do Povo, Venezuela, e Movimento Novo Antilhas, Curaçao. Desses partidos, no momento, 4 estão no governo, na Venezuela, República Dominicana, Costa Rica e Barbados. Em março de 1981, após uma reunião realizada na ilha de Aruba, a Internacional Socialista divulgou um documento condenando as violações dos direitos humanos em alguns países latino-americanos, manifestando-se solidária com a luta dos patriotas salvadorenhos e com a aspiração do povo de Porto Rico a libertar-se da opressão colonial, bem como apoiou a Frente Sandinista da Libertação Nacional da Nicarágua. Em longa entrevista publicada em maio-junho de 1983 pela revista Nueva Sociedade, órgão da Internacional Socialista editado em Caracas, Willy Brandt, presidente da IS, foi enfático ao declarar que os marxistas não estão fora de lugar na Internacional Socialista, porém sim os marxistas-leninistas. Ainda em 1983, a Revista Internacional, publicação do Movimento Comunista Internacional, ou seja, da Terceira Internacional, realizou um simpósio, em Praga, sobre o tema Social-Democracia e a América Latina. É interessante conhecer algumas conclusões a que chegou esse simpósio, tentando isolar os partidos comunistas e denegrir o exemplo inspirador do progresso social na União Soviética e em outros países do socialismo real. Os ideólogos burgueses desencadearam uma suja campanha anticomunista e antissoviética. A Fundação Friedrich Ebert também contribui para essa campanha. Os sociais-democratas terão inevitavelmente de optar entre as duas vias de desenvolvimento, condicionadas pela prática política. Uma é a via tradicional, ligada à conservação do domínio oligárquico. A outra deve levar as massas à revolução democrática com orientação para o socialismo. Declarem o que declarem os sociais-democratas, sejam quais forem as tentativas que façam em busca da terceira via, não poderão ultrapassar os limites destas duas possibilidades. As relações entre os comunistas e os sociais-democratas na região latino-americana são criadas de maneira diferente. Em alguns casos,
os comunistas e os sociais-democratas atuam como aliados, em outros encontram-se em lados opostos das barricadas. O intercâmbio de opiniões permitiu destacar os critérios fundamentais da colaboração para as ações unitárias de comunistas e sociais-democratas, grifou-se. A aplicação prática da política dos partidos comunistas em relação à social-democracia depende, em grau considerável, das condições específicas historicamente criadas em determinados países e da correlação de forças existentes entre a revolução e a contra-revolução. Esta situação reafirma a necessidade da ampla unidade anti-imperialista, tarefa número 1 dos comunistas e na qual a social-democracia, como demonstra o passado recente, é uma importante componente, grifou-se. Em 01 e 2 de outubro de 1983, o Birô da Internacional Socialista esteve reunido no Rio de Janeiro, OBS. O Birô é um organismo de decisões políticas que deve reunir-se, estatutariamente, pelo menos 2 vezes por ano. Anteriormente, o Birô esteve reunido dias 25 e 26 de abril de 1983, na Dinamarca. A reunião do Rio de Janeiro teve como tema a paz e a democracia na América Latina e no Caribe. Esse tema foi dividido em 3 subtemas: a luta pela democracia, a situação da América Central, as crises da dívida. A resolução final, divulgada à imprensa, conhecida como Declaração do Rio de Janeiro, revela a parcialização da Internacional Socialista, como deixam claro os tópicos seguintes. No Chile, a ditadura continua violando sistematicamente os direitos humanos e respondendo através da força aos protestos pacíficos do povo chileno. Expressa sua grave preocupação pelo fato de o novo presidente de El Salvador, José Napoleão Duarte, depois de 4 meses no poder, não ter iniciado, ainda, o diálogo prometido com os guerrilheiros. Estimamos que tenham sido colocadas em prática, por parte do governo salvadorenho, algumas medidas para controlar as atividades dos Esquadrões da Morte. AIS reitera sua solidariedade ao seu partido-membro, o Movimento Nacional Revolucionário, dirigido por Guilherme Ungo, cujo papel é de particular importância para a consecução da democracia e do pluralismo. OBS. O MNR integra a Frente Guerrilheira FDR-FMLN. A consecução da paz e da democracia na América Central requer o fim da repressão política. Participaram dessa reunião da AIS no Rio de Janeiro representantes do PDT, PMDB e PT, na qualidade de observadores. Releva notar que, durante a reunião, em entrevista à imprensa internacional, o governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, declarou que o PDT está pensando em questionar a proibição constitucional que impede a participação de partidos brasileiros em organismos internacionais, mas que mesmo com essa proibição, creio que nós temos condições de nos filiar. Essa proibição não abrange a Internacional Socialista, SIC. Mário Soares, dirigente da AIS e primeiro-ministro de Portugal, por sua vez, declarou que isso não impede o PDT de ser o interlocutor permanente da Internacional Socialista no Brasil. Assinale-se que nenhuma crítica ou referência foi feita, na Declaração do Rio de Janeiro, ao regime comunista cubano, satélite braço armado da União Soviética em todo o mundo. Seus presos políticos foram ignorados, como também foi ignorada a ausência de liberdade de seus cidadãos. Finalmente, em maio de 1985, demonstrando as divergências de ordem ideológica existentes dentro da Internacional Socialista, que notoriamente apoia as lutas de libertação na América Central, Mário Soares surpreendeu a opinião pública internacional ao declarar ao jornal mexicano Excelsior que a Nicarágua entrou num processo de radicalização política, no sentido totalitário cubano, e que a grande opção é entre democratas pluralistas e totalitários. A oposição não se deve colocar entre socialismo e capitalismo, já que ninguém sabe o que é o primeiro e porque os regimes comunistas com capitalismo de Estado não são socialistas e os regimes capitalistas sofrem, muitas vezes, reformas na natureza social. Observa-se, até os dias de hoje, uma posição ambígua e vacilante da Internacional Socialista quanto ao problema ideológico, em decorrência, ainda, do posicionamento quanto ao marxismo das duas tendências que lhe deram origem, a de direita e a de centro. Apoiou a luta democrática na Nicarágua, Conferência de outubro de 1978 no Estoril, Portugal. Prega a necessidade de serem encontradas formas de apoio afetivo e eficaz aos povos, partidos e personalidades dos países da América Latina que ainda vivem sob regimes ditatoriais. Declarações de Mário Soares, em outubro de 1978, em Lisboa. Posiciona-se construtivamente ao despotismo militar e à privação da liberdade nos países da América Latina e do Caribe, sem qualquer referência a Cuba. 14º Congresso Internacional Socialista, novembro de 1978. Em Vancouver, declarações de Willy Brandt. Condena a violação dos direitos humanos e das formas antidemocráticas de convivência na região, América Latina e Caribe, e apela ao
Desaparecimento das ditaduras militares, também sem qualquer referência a Cuba. Declaração assinada ao término do 5º Congresso, em Vancouver, por diversos participantes, entre os quais Leonel Brizola. Aprova recomendações de apoio à luta contra o governo racista da África do Sul, aos povos da América Latina e Caribe contra as ditaduras e a Organização pela Libertação da Palestina, reunião do Birô Político da Internacional Socialista, em Lisboa, outubro de 1979, a qual estiveram presentes Leonel Brizola e Éden Pastora, comandante zero, da Nicarágua, e condena o processo de radicalização política no sentido totalitário cubano ora existente na Nicarágua, Mário Soares, maio de 1985. Através do Partido Social Democrata, SPD, da Alemanha Federal, que detém a hegemonia na Internacional Socialista, foi, a partir de 1976, desencadeado um esforço no sentido de marcar sua presença econômica e política junto aos países da América Latina e, a partir de 1977, surgem organismos regionais de coordenação dos partidos socialistas. Os partidos comunistas não desconhecem e atuam sobre as posições ambíguas e vacilantes da Internacional Socialista. O informe político do Comitê Central ao 2º Congresso do Partido Comunista Cubano expõe, com clareza, qual a posição do partido quanto a isso. A social-democracia não é uma corrente política homogênea, e sim um reflexo das diferentes forças sociais que a integram, em nível mundial e regional, e das características anti-imperialistas. Isso explica que, não obstante os delineamentos políticos e ideológicos comuns, seus partidos adotem posturas nem sempre coincidentes ante os processos de luta revolucionária. Por isso, a aliança com as forças da social-democracia tem de basear-se em princípios claros de colaboração, sem detrimento dos objetivos finais dos revolucionários. Assim, pois, devemos acentuar nossa colaboração nos aspectos políticos que nos unem e não nas diferenças ideológicas que nos separam. Também não devem converter-se em um obstáculo intransponível para a ação unida em torno dos objetivos comuns. Grifamos. Conclusões. A atuação da Internacional Socialista permite algumas conclusões. Antes de mais nada, a Segunda Internacional é marxista, ainda que seus membros não afirmam claramente. Seu método de análise da realidade nunca deixou de ser o materialismo histórico e dialético. As aspirações humanitárias, a defesa dos direitos do homem e a ajuda ao terceiro mundo mascaram a progressão da ideologia. 2. A Segunda Internacional é tão expansionista como a terceira, porém de uma forma diferente. Na hegemonia propiciada por Moscou, a paz soviética se realiza na ponta do fuzil e procede segundo o modelo do Partido Comunista. A Segunda Internacional, por outro lado, tem guardado, desde suas origens, um sentido mais realista com respeito à autonomia dos partidos, conservando sempre a mesma fidelidade às ideias social-democratas. Segundo Willy Brandt, ninguém entre nós acredita num Estado-Maior internacional de sociais-democratas. Apoiando-se em convicções comuns, nossos partidos devem orientar-se em função das condições em vigor em seus países e regiões. Todavia, esta situação nos obriga a examinar se, em benefício da eficácia de nossa colaboração, somos capazes de nos mostrar à altura das exigências de nosso tempo. Seria necessário ver a conveniência de colocar na mesma balança os pesos de nossos partidos nos assuntos de certa importância. A flexibilidade do dispositivo socialista é muito mais sedutora que a rigidez do aparato soviético, e os países do terceiro mundo são e serão, no futuro, mais sensíveis a essa sedução. 3. O fundamento da corrente socialista é principalmente econômico. Assim, através da Comissão Brandt, do Diálogo Norte-Sul e da Nova Ordem Econômica Mundial, a Internacional Socialista estende ao mundo inteiro os velhos sonhos dos repartidores, planificar a economia mundial para que não haja ricos nem pobres. Esse é o grande ideal igualitário e revolucionário dos social-democratas. 4. O objetivo da social-democracia na América Central, como já deixou claro Pierre Soiroiri, é o de criar governos fora da influência dos Estados Unidos, captando com isso o grande sentimento anti-Yankee latente na América Latina. 5. A contradição da política que vem sendo desenvolvida pelos partidos socialistas da Europa Ocidental, alguns deles no poder, que, embora países membros da OTAN, apoiam e estimulam a luta armada na América Latina e Caribe, hostilizando a política dos Estados Unidos no continente. 6. A aproximação do movimento comunista internacional, Terceira Internacional, com a Internacional Socialista, Segunda Internacional, a que fez menção o relatório do Comitê Central ao 26º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, realizado em fevereiro de 81, no qual se afirmou: desenvolvemos nos últimos anos os contatos com os partidos socialistas e social-democratas da Finlândia, Bélgica, Japão, Espanha e de alguns outros países, os contatos com a direção da Internacional Socialista, a nossa.
Participação na Conferência da Internacional Socialista sobre o Desarmamento, os contatos com o grupo de trabalho que ela constituiu para este problema, a recepção da sua delegação no CC do PCUS, tiveram igualmente grande importância. Atualmente a social-democracia tem um peso político notável. Atribuímos grande importância à cooperação com a social-democracia, com os sindicatos, com os meios religiosos, nas questões relativas à prevenção da guerra e à consolidação da paz. Grifos nossos. Segundo dados publicados pela revista Latin American Economic Report, transcritos pelo Jornal do Brasil de 28 de outubro de 1979, o Brasil ocupa o primeiro lugar com 55,8% das inversões da RFA para América Latina e Caribe. Também no campo ideológico é visível a atuação da Internacional Socialista nesta parte do continente. Através da Fundação Friedrich Ebert, a qual está vinculado o SPD alemão, são organizados cursos de capacitação política destinados a parlamentares, sindicalistas, universitários, cooperativistas, educadores, etc., e também financiadas atividades dos partidos socialistas vinculados à Internacional Socialista. Todos os anos, cerca de 100 mil pessoas participam de sessões de formação política organizadas pela Fundação Friedrich Ebert, cujo orçamento, em 1975, era de 77 milhões de marcos. Para atuação na América Latina e Caribe, a Fundação Friedrich Ebert criou algumas entidades que se destinam a cooperar com o desenvolvimento econômico e social dos ideais democráticos, tendo como fontes de recursos as doações e contribuições recebidas de pessoas físicas e entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras. Dentre essas entidades, destacam-se o IUDIS, Instituto Latino-Americano de Investigações Sociais, que foi instalado em Santiago, Chile, em 1966. Durante o governo marxista de Salvador Allende, o IUDIS apoiou financeiramente os exilados brasileiros naquele país. Em 1973, após a deposição de Allende, o IUDIS transferiu-se para Caracas, sendo criadas entidades semelhantes em São José da Costa Rica, Quito e Rio de Janeiro. Em Caracas, o IUDIS edita a revista Nueva Sociedade, órgão difusor do marxismo para o continente. IUDIS, Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento Econômico e Social, criado no Rio de Janeiro em 09 de abril de 77, com sede na Rua da Glória número 190, fones 242-5889, 242-207-7242-2075. CEDAW, Centro de Estudos Democráticos da América Latina, localizado em São José, Costa Rica, onde está instalada uma escola para a formação de quadros políticos e sindicais, dentro da ideologia da Internacional Socialista. Em todas as resoluções dos congressos e reuniões da Internacional Socialista são duramente fustigados, como antidemocráticos, os regimes denominados militares da região. Os partidos integrantes da Internacional Socialista propõem-se integrar as classes trabalhadoras do chamado Terceiro Mundo a um todo sociopolítico, dando-lhes voz e voto, a promover a compreensão mútua do trabalho e capital, a demonstrar que transformações sociais profundas podem ser alicerçadas sem recurso à violência e à revolução. A Internacional Socialista, como evidente, luta por uma sociedade socialista que tenha por base política o Estado e cuja força diretriz seja o partido da classe operária, baseado na teoria do marxismo. Nesse contexto, é importante recordar que o processo da Revolução Socialista e da construção do socialismo é baseado, segundo o pequeno dicionário filosófico editado em Moscou, em 1959, pela Госполитзида, em uma série de leis principais, a direção da classe operária por um núcleo marxista-leninista, a aliança da classe operária com a massa de camponeses e outras camadas trabalhadoras, a substituição da propriedade capitalista pela socialista, a transformação socialista na agricultura, o desenvolvimento planificado da economia, a realização da revolução socialista no campo da ideologia e da cultura, a liquidação da opressão nacional, a realização da política do internacionalismo proletário. O socialismo e o comunismo são duas etapas de um só modo de produção, uma vez que, segundo o marxismo, a sociedade comunista atravessará duas fases no seu desenvolvimento: o socialismo, sua primeira fase, inferior, e o comunismo, a segunda fase, superior. A base econômica, tanto do socialismo como do comunismo, será a mesma, a propriedade social dos meios de produção. Tanto sob o socialismo como sob o comunismo não existirão classes exploradoras, a desigualdade nacional será liquidada e o objetivo de produção será o homem e suas necessidades. O socialismo será, portanto, o primeiro estágio, o estágio inferior, do comunismo.